Né? E todo mundo tem que vacinar. Quem não vacina é gente esquisita. Você acha que vai demorar muito pra gente entrar Um recadinho. nessa era Um recadinho pro antivacina. É. Seu idiota. É. Tome Não, vacina. tem que ser meio burro pra não tomar vacina. Eu tomei a vacina, tem que tomar vacina. Tomem vacina, galera. Tem que tomar, meu. Mas o que você acha de obrigar as pessoas a tomarem vacina? Eu não acho que seja viável obrigar as pessoas a tomarem vacina. Mas eu acho que é viável, como alguns governos estão tentando fazer, dificultar a vida de quem não toma vacina. Eu não gosto da ideia do governo entrar numa de dificultar a vida das pessoas por qualquer razão, porque eu não acho que o governo deveria ter essa prerrogativa. Mas eu também concordo com essa tese a priori, como se fala. Mas na prática, se você tem uma situação em que você tem uma população que se recusa a tomar vacina, e isso dificulta lidar com a pandemia, Aham. e lidar com a pandemia significa lidar com a pandemia para limitar o número de mortos. Porque, do ponto de vista da seleção natural, é possível que a gente ultrapassaria essa pandemia como ultrapassou outras, com um número maior de mortos, certo? Sim. Então, o argumento da vacina é a ideia de que você pode limitar o número de mortos na lida com a pandemia, limitar o número de mortos e sobreviver à pandemia. Eu atravessei a pandemia fazendo jornal toda semana, discutindo pandemia, com um monte de especialista e tal. E eu lembro de uma situação específica em que acabou o jornal, não vou citar nomes, e quando a gente estava saindo do estúdio, uma das especialistas desse assunto de vírus e não sei o quê, a âncora do jornal, ela pergunta para esse especialista, estávamos nós três saindo do estúdio, né? Tinha acabado o jornal. E ela pergunta, isso em 2020 ainda, quando estava começando a discussão das vacinas, isso em 2020, em meados de 2020, tá? E ela pergunta, então, saindo do estúdio, nós três, ela pergunta para essa especialista, mas essa pandemia não vai passar? Aí a especialista vira para trás, ela estava andando um pouco na nossa frente, ela vira para trás e fala, claro que vai passar, toda epidemia passa, mata um monte de gente e vai embora. Aí a âncora tomou um susto, aí a cientista tomou consciência do que ela tinha falado em termos de dar susto, né? E disse, mas agora não vai precisar porque a gente tem vacina. Então, a vacina diminui o número de mortos, diminui a circulação de mutação, né? Ajuda Mas a diminui gente sobreviver. essa parte da... Eu precisava... É que, tipo, eu sei que você não é um especialista nisso. Não tem como cobrar que você saiba a fundo. Mas é que eu não consigo entender que realmente impeça a mutação se a pessoa que toma a vacina também pode pegar a doença. Porque não vem de se pegar a doença que ocorre mutações? Mas você pode pegar a doença, mas ainda assim você pega a doença com uma sintomatologia menor. E ela se muta Certo. menos dentro do teu corpo. por A causa seleção natural, a ideia de que a pessoa não vacinada, grupos de não vacinados geram mutação, porque o vírus continua a circular livremente ali dentro, entendeu? Por que livremente? Porque tem menos imunidade artificial, que é o que a vacina é, Mas uma é que ela imunidade não é realmente artificial. uma imunidade completa, tá ligado? Mas não há imunidade completa. Então, mas ela não impede o risco disso. Ela porque só diminui, tanto é que as pessoas que tomam vacina tem menos chance de sofrem contrair. menos, É, mesmo não- quando contrai. Não tem vários sintomas, não vai pro Mesmo hospital, quando tudo contrai. mais. Não. Cara, a vacina é foda, ela ajuda a salvar vidas pra caralho. Sim. Quem tomou a vacina tá protegido. Está mais protegido, não 100%. Sim. O meu argumento é que eu não sou um cara que conhece profundamente biologia, química Sim. e tal, e eu não sei como que funciona, mas é que, tipo, se a pessoa pega a doença, ela vai se mutar dentro dela, porque ela, como a mutação acontece com a morte e proliferação dela, erros genéticos do organismo acontecem, ela se muta. Então, se a pessoa pegou a doença, então vai acontecer mutações da doença dentro do corpo da pessoa. Se a pessoa que está vacinada ela continua conseguindo pegar a doença, se não diminui a chance dela pegar a doença, não necessariamente diminui, na minha visão leiga, a chance dela criar um processo de mutação da doença dentro do corpo dela. A vacina diminui a circulação livre do vírus. Na medida que ela diminui a circulação livre do vírus, A gente limita ela a diminui o chance. espaço do vírus
circular e matar mais pessoas. À medida que você tem mais pessoas que soma aquelas que já tiveram o vírus e, portanto, produzem imunidade natural, que continua sendo fundamental. No começo da pandemia, se condenava muito a discussão da imunidade natural. Aham. Porque- Ainda se condena. Mas ela existe. O problema dela é que, com a vacina, você não precisa passar pelo que a especialista falou. Toda epidemia passa, mata um monte de gente e vai embora. Como sempre foi. Sim. Né? A vacina diminui a possibilidade de você ter mais mortos e, ao mesmo tempo, as pessoas vacinadas elas se transformam junto com a imunidade natural, que se você teve a doença e toma as vacinas, você está mais protegido do que quem só tomou as vacinas. Com certeza. Certo? Então, assim como se você só teve a doença e não tomou as vacinas, você está menos protegido do que quem teve a doença e tomou as vacinas. Certo? É um conjunto de elementos que, associados, diminui o espaço de circulação do vírus, como se, de alguma forma, diminuísse o oxigênio para o vírus. Sim. Se você tem um número grande de pessoas não vacinadas, o vírus continua circulando livremente ali. E você atrasa o processo de diminuição da presença do vírus. É por isso que se fala que, quando você tem um número grande de pessoas não vacinadas, você aumenta o problema de ultrapassar a doença. Você alonga o tempo da experiência com a pandemia, se alonga o tempo, e com isso você pode produzir mais mortos. Você produz mais sofrimento, você pode gerar mais gente nos hospitais, os hospitais podem ficar mais cheios, isso atrapalha pessoas que precisam de procedimentos que não têm a ver com a doença, como a gente já discutiu isso muitas vezes ao longo da pandemia. Então, não há argumento, do ponto de vista social, que sustente a pessoa não tomar vacina, uma vez que isso dificulta o atravessamento da pandemia. Então, por isso que eu estava dizendo no começo, apesar de que, a priori, eu também simpatizo com a ideia de que o governo não deve se meter na vida das pessoas, o governo se mete em alguma medida. Por exemplo, a lei de usar cinto de segurança. O cinto de segurança diminui mortes, não garante que não haja mortes. Mas aí tem uma parada que, tipo, que é a diferença nesse caso, na minha opinião, é que a lei do cinto de segurança não te pede de você viver uma vida social plena. Se você não quiser usar cinto de segurança, primeiro você vai arcar com a multa, segundo, você pode andar de... O que eles estão propondo, e o que eu não acho certo, na minha opinião, é você impossibilitar o cara que não tomou de vacina de ter uma vida. Tipo, ele não pode ir para a escola, ele não pode entrar nos hospitais, ele não pode usar o transporte público. Isso aí não está só impedindo ele de usar o carro dele. Está impedindo ele de ter uma vida normal, tá ligado? Só que a vida normal que ele tem é uma vida que coloca em risco outras pessoas. Mas isso não é a natureza da vida. Toda vez que você deixa alguém andar... Eu vou usar o exemplo que todo mundo adora que eu uso, que é o do carro. O carro é uma parada, tipo, que mata. Né? As pessoas morrem, muitas pessoas morrem todos os anos por causa de carro. Mas a gente a gente sabe que para a vida funcionar, para ser uma vida que legal, a gente tem que, pela liberdade, tomar alguns riscos. E o meu argumento é, não, vale a pena tomar o risco de não obrigar à força as pessoas a tomarem a vacina pela liberdade de não dar esse poder ao Estado. É o meu argumento, entendeu? Sei. Eu não acho que mesmo que eu concorde que todo mundo tem que tomar vacina, eu acho que vacina salva vidas, e que se você não está tomando a vacina, a não ser que você tenha um motivo, sei lá, você está com uma doença imunológica e não dá para tomar nenhuma vacina. Fala no microfone. A não ser que seja um motivo médico, entendeu? E você não está tomando a vacina, você está fazendo uma opção meio egoísta e que provavelmente vai causar mortes em outras pessoas, estatisticamente falando, não causalmente, diretamente falando, necessariamente. Mas o Estado não é nem o Estado que precisa tomar essa decisão. As pessoas, a maior parte das pessoas, racionalmente, querem se proteger e, portanto, pensam, por exemplo, em testar pessoas para ver se elas têm Covid. Sim, aqui Você se entendeu? o cara tiver com Covid, ele não entra. Então, sim, mas e não precisa do Estado para fazer isso. Exato, esse é o meu ponto. esse é Não, o mas ponto. o Estado, no momento em que o Estado discute que, por exemplo, os restaurantes deviam pedir passaporte vacinal,
os aviões deveriam pedir passaporte vacinal, quando pessoas viajam de um país para outro. Isso sempre foi comum. Essa discussão é completamente fetiche. É que o passaporte... É fetiche. É que o passaporte vacinal é o problema. É o tipo de solução que é o problema. Se o governo quisesse passar uma lei, assim, ó, qualquer estabelecimento privado está agora permitido de barrar por qualquer pessoa que se recuse a apresentar o negócio de vacina ou se recuse a fazer o teste na hora lá que a gente vai fornecer, que vocês possam fornecer, qualquer pessoa... O governo pode sugerir isso. Sugerir e pôr na lei que qualquer estabelecimento privado possa adotar essa Alguns medida. governos podem. Os Estados Unidos não pode, por exemplo, que a decisão vacinal é estadual. Depende do país. Um país como os Estados Unidos, o governo federal não tem esse poder. Não tem por causa da lei. É o Estado que decide. Sim. É Oklahoma que decide, é Texas que decide. O governo americano não tem essa estrutura legal que o governo federal possa fazer uma decisão federal como essa. Agora, sempre foi normal entre os países exigir vacina para entrar em outros países. Assim, eu já tive que apresentar lances que eu me vacinei contra a malária. Então, qual é a diferença? É. Certo? Se você vai para a China hoje, você tem que apresentar um certo conjunto de atestados de vacina. Por quê? Porque, inclusive, se você vai para o país X e você não apresentou atestado de vacina, e aí você chega, seja lá que coisa for, você chega nesse país e adoece, você vai criar um transtorno operacional no país. Certo? Por quê? Porque você vai gerar gasto na saúde do país, você vai gerar um problema logístico e o argumento é o seguinte, isso sempre foi normal. Essa discussão é um fetiche de uma análise do que a gente chama em filosofia de liberdade negativa, que é a liberdade do Estado não se meter na sua vida. A gente chama de liberdade negativa, né? Liberdade positiva é quando o Estado diz, a partir de agora, gays podem casar. Isso é uma liberdade positiva. O Estado cria uma lei em que faz com que pessoas do mesmo sexo que não podiam casar tenham a liberdade de escolher casar. Isso é ótimo. Isso é liberdade positiva. Eu gosto da liberdade positiva. A liberdade negativa é a liberdade de não se meter na vida do outro, que é a liberdade dos não vacinas. É a liberdade negativa. Eu não admito que o Estado se meta na minha vida. O fato é que se você fizer uma festa hoje com 4 amigos e um dos seus amigos não tiver tomado vacina e tiver ido jantar na sua casa, você vai se sentir roubado. Você que tomou vacina, sua mulher que tomou vacina, seus filhos que tomaram vacina, os outros amigos... Não, porque ele não tomou vacina. Mas você tomou, pô. Não, mas na medida que ele não tomou vacina, ele é uma pessoa que pode transmitir mais a doença do que você. Ah, tá, eu sei, certo? eu entendo. Mas, então, porra, mas vale a pena excluir o cara da sociedade por causa disso? Não é excluir, ele que está se excluindo. Não é, cara. É claro que é. É só ele tomar vacina, né? É só ele tomar vacina de graça. Mas não pode ser obrigado, pô. Não, ele não está sendo obrigado. Ele tá. Como ele não pode... Agora não tá, realmente não tá. Mas eles querem que seja obrigado. Ele está sendo antissocial. E se o cara já teve a doença e está imunologicamente protegido? Não, você não tem garantia que quem teve a doença está imunologicamente protegido. Não tem. Tanto é que tem pessoas que pegam de novo. Mas na vacina também. Por causa da mutação. Mas é um também. conjunto de elementos que você soma a favor de reduzir o número de mortos. E para isso vale a pena tirar essa liberdade intrínseca da... Não é que vai... Não existe liberdade intrínseca. Essa é uma invenção humana. Eu sei, eu é uma gosto criação dela, eu quero política e manter social. Ela, não quero que isso acabe, Então, tá ligado? mas, ela existe numa série de ambientes. Sim, sim. Nesse ambiente específico, em que gera mortes, gera problema econômico, gera perda financeira, gera desorganização aérea de viagem, gera problema na cadeia produtiva de suprimento. Quer dizer, gera um monte de problema. Fode a vida de um monte de gente. E só porque o cara, na cabeça dele, ele elegeu que aquele não tomar vacina é a maior liberdade que ele tem na vida. É um fetiche. Pode ser um fetiche, eu concordo. Mas a questão é, as drogas, por exemplo, Sim. elas têm exatamente tudo que você falou. Se você liberar as drogas para a sociedade, vai ter um elemento colateral negativo, vai ter mais mortes, vai ter pessoas que vão ficar viciadas e vão estar... Então, na sua visão, pela lógica, o correto é a gente proibir as drogas.
Eu não tenho uma opinião sobre essa questão das drogas, porque... Se é análogo à questão da vacina. E eu não acho que seja tão análogo. Não. Eu acho que não. Eu acho que não, porque as drogas, a pessoa resolve tomar drogas e ela pode se destruir tomando drogas, como tem pessoas que tomam drogas e não se destrói, certo? E eu encher posso meu cu de levar droga, eu pessoas posso a não- tomar droga, eu posso vender droga para gente jovem e essa pessoa começa a tomar droga. Eu posso considerar, por exemplo, homicídio, eu posso chegar à conclusão que como tem pessoas que acham que tudo bem matar, então eu não posso proibir matar. Entendeu? Essas analogias, elas funcionam muito bem num âmbito abstrato. Não, a questão que eu tô Na falando... prática, a analogia não funciona tão fácil. Mas a gente assim. tem uma linha tênue onde a gente tem a gente dá preferência à liberdade do que à segurança. Por exemplo, existem decisões sociais que a gente toma que a gente sabe que vão causar mortes, que a gente sabe que vão ter efeitos colaterais negativos e muito prejudiciais, mas mesmo assim a gente acha que é válido que tenha essa liberdade, entendeu? Uma coisa é eu achar que as pessoas têm liberdade de viajar de avião e de vez em quando o avião cair. E cair normalmente por erro humano. Ou na construção do avião ou na condução do voo. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu achar que as pessoas têm liberdade para simplesmente não usar um recurso absolutamente seguro, fundamentado cientificamente, que é toda a credibilidade que a gente tem na mão, que é justamente a evolução que você estava tentando dizer que a gente tem, é a evolução tecnocientífica. É essa evolução que a gente tem. Então, uma coisa é reconhecer que aviões caem. E esses aviões caem normalmente por erro técnico de quem os construiu, ou quem os mantém, ou erro de quem os pilota, certo? Isso não significa que eu vou proibir as pessoas de usar avião, porque acontece acidente de avião. Outra coisa é eu saber que existem métodos que diminuem mortes e achar que pessoas têm direito de recusar esses métodos e colocar os outros em risco. Por uma coisa que é banal, é tomar uma vacina. Por isso que eu digo que é fetiche. Eu acho que esse debate é típico de um liberalismo imaturo, certo? Que virou moda de pessoas quererem dizer que elas têm o direito de não tomar vacina e atrapalhar o processo de solução da pandemia. Não estou falando de avião. Avião é um sistema de mobilidade extremamente integrado na sociedade, fundamental para a economia, fundamental para o amor, fundamental para as férias, fundamental para as pessoas conseguirem circular no seu dia a dia. Outra coisa é uma doença, certo? É uma doença que existe um método para reduzir o risco dela, que é evidente que funciona, certo? Ele é evidente que tem uma razoável funcionalidade, com baixo risco, e alguém simplesmente escolheu eleger que é o direito dela não tomar vacina e foda-se todo mundo. Bom, eu quero que o cara que não tomou vacina, eu quero que ele se foda, eu não quero ele... Eu não quero que ele frequente... Vá mesmo os jantar lugares na sua casa. Eu não quero ele Sim. perto da minha família, mas, por outro lado, eu tenho medo do governo mandando na minha vida. É que a questão não é... Eu também não é tenho salvar esse medo. A questão é a Mas gente eu ceder também uma tenho esse liberdade medo. importante da nossa vida pro governo. É tipo, é ceder. Mas, pô, se você tem um restaurante e eu não tomei vacina e você não quer que eu entre no teu restaurante, eu acho perfeitamente válido. Você tem toda a razão. Agora não pode sabe? vir caras armados na minha casa e falar, você tem que tomar a vacina, senão Não, você isso é um Não, mas mito, isso não não é isso rola. que está em Não, discussão. Mas é que, tipo, a partir do momento que você causa um constrangimento social bizarro e gigantesco para uma pessoa, com o instrumento do aparato estatal, pela força do Estado, você tá, tipo, não tá fazendo literalmente isso, mas analogicamente falando, você está forçando com armas a pessoa a tomar uma vacina que pode ajudar, que vai ajudar ela, mas você, querendo ou não, você está fazendo Mas ninguém isso. está botando arma em ninguém. Não é uma literalmente. eu não tô não é falando uma literalmente. discriminação. Eu não estou falando literalmente. Não está Então. acontecendo agora, mas se o governo fizer com que uma pessoa não possa ter uma vida normal, participar da sociedade normalmente, se ela não tomar um remédio, ela está forçando é a força. A pessoa não tá, ela não tem uma escolha. A escolha ela É vive claro no que ela mato. teve uma escolha, ela não tomou a vacina. Agora, pô, por É exemplo, claro que eu ela dou teve uma festa. escolha. Mas você está tirando a liberdade de escolha Não, dele. mas é isso que eu estou dizendo que é uma Mas discussão. não é a força? Não é a força. É a força sim, Ela pô. não quis tomar a vacina. Tudo bem.
Ok. Entendeu? Agora, se ela não tomar vacina, ela perde a vida social dela. Mas ela que escolheu. Mas isso não é forçar a pessoa a tomar vacina? Não, porque ela não está sendo excluída da vida social porque ela tem uma religião, ou porque ela tem uma raça, não importa o motivo, ou porque ela tem um sexo. Como é? Não. Como é feita a coisa? Mas a exclusão, isso que você está chamando de exclusão é simplesmente um procedimento comum que sempre aconteceu. Quem não tomou vacina de febre amarela não entra nesse país. Aqui Por exemplo, no elevador tem um aviso que se você tiver uma doença contagiosa, não é pra você entrar no elevador também. Né? Você faz teste de Covid para participar num número enorme de programas, certo? Então, quanto mais as pessoas tomam, o que pode liberar a diminuição do que você chama de pressão? É a própria sociedade reconhecer que as pessoas devem tomar vacina e nos ambientes de trabalho isso deve ser cobrado. Agora, imagine que eu tenho uma empresa e tem gente que não toma vacina. Eu devo ter a possibilidade de dizer, olha, você não quer tomar vacina? Tá bom, você não toma, você não trabalha mais aqui. Eu acho isso perfeitamente viável. Você faria isso? Cara... Eu não faria. Você faria isso? Mas é perfeitamente viável. Não, você faria isso? Por que você não faria isso? Preciso pensar, mas... Será que se você visse dentro um cara daquele que não tomou espaço... vacina aqui... Não sei se eu quero ele aqui mesmo. Tá bom. Veja bem, imagine Tem alguém se aqui que não tomou você vacina? tivesse um ambiente de trabalho. Imagine se você tivesse um ambiente de trabalho e nesse ambiente de trabalho alguém que não tomou vacina tivesse transmitido a doença ali dentro e tivesse gerado mortes. É que no primeiro de tudo, acho que o cara que não tomou vacina, ele é meio burro. Não, eu também acho que é. Tá ligado? Ele pode ter pego a doença também. Não, Mas isso não garante. É. Não há garantia Existe absoluta. a Há somatório de elementos que Também diminuem não o garante, risco. né? A somatória de elementos que diminui o risco. A percepção de que isso pode colocar o risco da liberdade de ir e vir, que é o que você está falando, né? A liberdade de ir e vir, é a mesma discussão com relação a confinamentos. Né? Você gerar um confinamento, diminuir a circulação, para que as pessoas não transmitam, no espaço de tempo curto, muita doença, para que nesse espaço de tempo curto ela estoure o sistema de saúde. Então, você diminui a circulação, isso é que se chamava de achatar a curva em 2020. Né? Você diminui a circulação para que isso faça com que a circulação do vírus seja menor, no espaço de tempo maior. Por isso, você dê fôlego para o sistema de saúde tratar os doentes. É claro que isso tem limite como procedimento. Você não pode continuar confinando gente para o resto da vida. E você não pode confinar todo mundo no país como o Brasil. A discussão do lockdown no Brasil também era um fetiche. Vamos trancar todo mundo no Brasil. Como? O Brasil não é Islândia. Não é Nova Zelândia. Mesmo se desse, não é o caminho correto também. Tipo, não dá. À força as pessoas. Não, mas não dá. Não dá. Não tem como fazer isso. Na China dá. Na China dá, porque a China tem um sistema de controle populacional gigantesco, porque a China só funciona desse jeito, porque tem 1,5 bilhão de pessoas lá. Mais ou menos, né? Porque a Índia tem 1 bilhão também mesmo e funciona de um jeito diferente, apesar de ter os seus problemas lá também. Mas a China funciona bem melhor que a China. A China funciona bem melhor que a Índia. Economicamente falando, sim. Não só economicamente. No dia a dia, as cidades são mais organizadas, são mais organizadas, mais limpas. A China tem conseguido gerar diminuição de pobreza numa velocidade muito maior do que a Índia, certo? Sim. Então, portanto, a China tem um histórico, inclusive filosófico, profundo, de que as pessoas são mais importantes na medida que elas somam ao coletivo. Isso está dentro da filosofia do Confúcio, né? Que é importante na China. Então, assim, agora, eu acho que a discussão da pandemia, a gente acabou entrando por isso que eu falei da vacina, mas, assim, a discussão da pandemia, ela coloca diante de nós soluções que são sempre mais ou menos. Lockdown funciona mais fácil na Islândia, porque, inclusive, é muito frio, muito pouca gente vai lá, mas não funciona num país como o Brasil. 1.000 pessoas. Tem. A Islândia talvez tenha cerca de 350 mil habitantes. Né? Então, assim, é um país de difícil acesso, com um clima difícil, uma natureza difícil, uma população reduzida, bastante homogênea, com desigualdade social zero, certo? Todo mundo é classe média. Tá? Então, você pode chegar num país como esse e dizer, olha, segura aí,
Segura aí, não circula muito. Agora, em São Paulo, em que a grande parte da população sobrevive sendo um motoboy, como você vai trancar todo mundo em casa? Então, a discussão do lockdown no Brasil em 2020 e 2021 tinha muito, do meu ponto de vista, um nível de fetiche. Tanto que se falava lockdown porque é inglês, é mais chique. Eu acho que tem um fetiche todo nesse negócio da pandemia de controlar as pessoas, na minha opinião. Tipo, porque agora a gente tem uma ótima desculpa. Se você não fizer o que eu quero, as pessoas vão morrer. É muito seduzente ter esse poder, entendeu? Ainda mais numa pandemia, que é um caos social completo. Mas ninguém está controlando. As pessoas estão distribuindo vacina de graça, no caso do Brasil. Pessoas que querem usar o argumento da pandemia para colocar uma visão de mundo que elas acreditam, que não necessariamente é a melhor visão de mundo que existe, mas elas usam o fato, eu estou do lado de quem quer salvar vidas. Então, o meu argumento é o argumento de quem quer salvar vidas. Portanto, eles usam isso para fortalecer o argumento. No caso do Brasil, inclusive, o governo federal não faz isso. Não, o governo federal é um... Então, no caso do Brasil, é o contrário. O governo federal vem detonando os procedimentos de redução de contágio desde o começo. Porque uma coisa é eu reconhecer que confinamento absoluto no Brasil não funcionava. Outra coisa é eu dizer que quem não confinou e podia era covarde. Ah, sim. Você entendeu? Então, assim, e a ideia de que existem pessoas maquinando para controlar a humanidade inteira, a humanidade se entrega para controle facilmente em troca de cuecas, em troca de charutos, em troca de comida vegana, em troca de uma porrada de coisas, as pessoas se deixam controlar. Mas facilmente. Milhares de grupos tentando controlar a humanidade, tá ligado? Tem um monte de gente tentando. Inclusive quem faz Facebook, quem faz redes sociais, sim. quem cria escolas, quem cria sistemas de saúde. Controle sempre existiu. A discussão sobre vacina ela é mais complexa e mais simples ao mesmo tempo. A vacina é de graça. Se você se informar sem fantasma na cabeça, porque normalmente o antivacina ele tem um monte de fantasia na cabeça. Normalmente é essa pessoa. Acha que vai fazer mal, acha que querem controlar ele, acha que ele é super livre porque ele não quer tomar. É uma coisa banal. Você vai lá, toma uma agulhadinha. Algumas pessoas têm reação, outras não têm reação nenhuma. E isso cria a possibilidade de diminuir sofrimento no hospital. Isso cria a possibilidade de cirurgias eletivas poderem acontecer, porque o serviço médico não fica estrangulado. Então, é uma discussão tão óbvia que me parece um empobrecimento do debate sobre a liberdade, entendeu? É isso que eu acho, é um empobrecimento sobre o debate da liberdade em cima de uma tara de um grupo. Eu não quero vacinar, eu sou especial. É mais ou menos quem acha que o homem não foi na Lua. Mas quem ou quem acredita na Terra plana. E o antivacina é um terraplanista epidemiológico. Mas não tem... Epidemiológico, eu tava procurando essa palavra. Eu ia falar vacinal. Será que não é perigoso a gente achar que só existe um argumento do antivax para ser contra a imposição da vacina obrigatoriamente? Acho que não é só o antivax que está lutando por isso. Não é necessariamente o argumento antivacina. Eu sou a favor da vacina. Eu tomei a vacina e eu recomendo que todo mundo tome a vacina. Entendeu? Mas é que... Eu estou entendendo que você não é antivacina. Mas eu realmente acho que tem uma liberdade que a gente conquistou, que é uma invenção social, mas é uma invenção positiva, e que é algo que beneficia muito a gente. E eu acho que dar essa força para o governo de burocratizar regras, esse caminho é um caminho que não bate muito bem comigo. Não é um caminho que eu gostaria de ser o que a gente explora primeiro para tentar causar um avanço nessa questão. Mas primeiro, cara, já tem 2 anos de pandemia, gente morrendo. Inclusive em continentes. O brasileiro é um povo ainda bem. Então, para que a gente Apesar forçar? do governo... Não, mas não é uma questão de forçar. No Brasil não vai acontecer isso. Que bom, eu também acho que não. Não vai acontecer porque... Não vai acontecer. Não, mas a ideia do governo estimular aqui escolas, empresas, universidades peçam atestados de vacina, daqui, se essa pandemia passar... Porque às vezes eu tenho dúvida porque o mercado dela é muito rico, né? Sim. Então, assim, se essa pandemia passar, e ela deve passar, daqui uns 10 anos, vão dar risada dessa discussão.
Caralho, tinha os caras que não queriam tomar vacina. Eu imagino, tinha os caras que, tinha uns caras que achavam que quem anda pelado não é descendente de Adão e Eva. Que era a discussão sobre os índios. Quer dizer, é uma discussão que daqui a pouco desaparece. Na verdade, apesar de eu concordar com a liberdade negativa numa série de coisas, eu acho que é uma discussão pobre para a liberdade negativa. Por isso que eu acho que ela é fetiche. Porque é uma questão pontual que logo, logo vai passar. Entendeu? Ela vai passar e quanto menos você tiver gente que não tomou vacina, ela passa mais rápido. Então é muito pequeno essa questão. E a ideia de que a partir daí o governo vai controlar todo mundo, eu acho que é uma viagem. O governo vai... Não é nem o governo que hoje em dia está na mão de controlar todo mundo, são os mecanismos de redes sociais. Com certeza, nesse ponto eu concordo com Não é o governo. Hoje você tem muito mais chance de controlar as pessoas pelos rastros de compra que elas deixam. Ou a informação que você mostra para elas. Isso acontece concretamente. Então, eu tenho a impressão que essa discussão ela acaba armando o antivacina e atrapalhando. Porque se todo mundo pudesse apresentar atestado de vacina quando vai trabalhar, por exemplo, isso criaria um ambiente mais relaxado, um pouco mais tranquilo, com menor número de doentes graves, que melhoraria o convívio cotidiano. É só isso. Ninguém está dizendo que se você acreditar em Elvis, você não pode trabalhar. Você pode acreditar em Elvis e pode trabalhar. Não é isso daí. Não é uma discriminação. Você acreditar em Elvis não está me fudendo. Não. Não está impedindo coisas de funcionar.